Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse programa, Batuque Seus Encantos e Rituais. Nesta noite de quinta-feira, noite esta que antecede o dia 13 de junho, dia consagrado às correntes e às vertentes, dentro da quimbanda, ao povo de Exu, dentro da Umbanda, a linha de Ogum, também dentro do africanismo. Muitos homenageiam o orixá, Bará, Lanã e também o orixá, Paragelu, nesta data. Hoje estaremos falando com vocês sobre quimbanda, sobre elementos que se utilizam na quimbanda, sobre os pontos cantados, sobre algumas ritualísticas que são usadas e algumas deturpadas. Estamos sempre procurando abordar temas que são pertinentes durante a semana e hoje estaremos aqui com vocês, trazendo um pouquinho desta informação, desse carinho. Sejam todos bem-vindos, o meu agô aos mais jovens, o meu agô aos mais velhos, o meu saravá, para quem é o saravá, aos caciques de Umbanda, o meu Mojubá Exu, aos feitores de Exu. Então sejam bem-vindos a mais este programa. Vou passar a palavrinha aqui para minha filha de santo. Bênção, Pai. O Pai te abençoe, minha filha. Uma boa noite a todos, a bênção dos meus padrinhos, o meu agôs mais novos, o meu agôs mais velhos, enfim, a todos aqueles que nos assistem nessa noite de quinta-feira, o nosso programa Batuque Seus Encantos e Rituais. Então, pessoal, antes de eu começar as perguntas, né, novamente eu vou falar para aqueles que já nos assistem e também para aqueles que é a primeira vez aqui conosco, que quiserem orientação no jogo de búzio, enviar o seu nome, enviar a data de nascimento, mas principalmente tem que compartilhar o nosso programa, certo? E também aqueles que tiverem dúvidas e curiosidades hoje sobre o povo de quimbanda, como o Pai Paulo falou, nós vamos estar falando, né, sobre a quimbanda hoje, sobre o povo de Exu e Pombagiras, a qual muitos, assim como eu, somos simpatizantes. Então, acredito que muitos também tenham muitas dúvidas referentes a este povo. E, se quiser, está enviando, o Pai Paulo vai passar seu posicionamento aqui para todos nós. Então, envie através dos comentários a sua dúvida e curiosidade. E também aqueles que nos assistem gostam do nosso programa e estão aqui conosco todas as quintas-feiras. Quiser compartilhar nosso programa para nos ajudar, para que o programa chegue, gente, no maior número de pessoas o possível. Justamente porque o Pai Paulo desmistifica muitas questões que hoje ainda tem e que muitos não sabem dentro da nossa religião, não só na quimbanda, como no africanismo e na umbanda. Então, participe conosco, a sua participação é super importante aqui para nós, certo? Vamos começar as perguntas, Pai? Vamos, minha filha. Primeiro, está linda, representando bem as filhas e os filhos do Ilê, sempre bem apresentada. Verdade. Um beijo para hoje, todos. homenageando, né, minha filha, o povo de Exu, porque é pertinente a essa semana. Parabéns, está muito linda. Exatamente, Pai. Pai, qual associação tem o povo de Exu com os dias dos namorados agora, que nós teremos no próximo sábado? Primeiramente, minha filha, lembrando, pessoal, eu sou do tempo ainda que se manda um beijinho aos amigos. A Frolim Peise, boa noite, meu beijo. Beijo na Karen, a Valentine, ao Bruno Desconze, Ana Lúcia Magalhães, sempre presente, grande abraço. Cristiane Amaro, Kika Micael, sempre presente, Helena Silva Vaz, ao Gerson Luiz Quiroga, meu beijo, meu filho, Mário de Oiá,
presente. A Leda, minha filha, grande beijo. Cleiton John, grande abraço, seja bem-vindo. Minha filha, primeiro nós temos que entender a origem, pessoal. Quando nós falamos sobre essas datas comemorativas, estamos falando sobre uma origem que é o culto a uma determinada vertente espiritual, aonde em função de uma religião predominante, aonde em função de uma religião que acabou estigmatizando outras correntes espirituais, ela acaba forçando os praticantes da determinada religião, que é no caso a quimbanda, a umbanda e o próprio africanismo, a utilizar algo chamado sincretismo. Pegar uma imagem, pegar uma figura da Igreja Católica e desta forma, para se poder, nas épocas de trevas, antes da laicidade do Brasil, eram obrigados a cultuar não só seus orixás, não só seus caboclos ou seus exus, mas também eram obrigados a cultuar as vertentes da religião católica. Porque senão, muitas vezes, era assim, retalhado no campo profissional, no campo social, havia retaliações também no campo das relações com grupos, então as pessoas eram forçadas. A partir daí, se utiliza uma figura e essa figura passa a ser tratada como sendo a própria divindade, tanto da Umbanda como da Quimbanda, algumas vezes pelo africanismo. Mas isto, pessoal, foi antes da laicidade do nosso país e muito antes, quando nossa religião era perseguida. Quando nós vemos hoje o ícone Santo Antônio sendo cultuado dentro de uma vertente, dentro de uma concepção religiosa, e temos Santo Antônio como santo casamenteiro, muitas pessoas desconhecem isso, mas é em função da relação que se tinha e que se tem do povo quimbandeiro, aonde nós temos a dualidade Exu e Pombagira. Exu e Pombagira, na sua dualidade, geram um despertar, o outro as relações amorosas e cardíacas. Para quem não sabe, em muitos momentos é importante se buscar algumas vertentes, algumas entidades da linha da Quimbanda ou da Umbanda, até mesmo do africanismo, para harmonizar as questões cardíacas. Então, por muitos anos, se buscou Exu e Pombagira com esta intenção, a questão afetiva e emocional. Porque ao se trabalhar, ao se gerar uma energia, ao se levar uma obrigação, um ebó, uma oferenda, rosas, perfumes, com certeza isto harmonizava o cardíaco das pessoas envolvidas. Então acabou-se levando esta consciência e esta crença para dentro desta data comemorativa do santo católico. Muitas pessoas não buscaram a origem do sincretismo, no sentido de que aquela origem no qual esse sincretismo representava, que era Exu e Pombagira. Era Exu e Pombagira que manipulava as energias do cardíaco. Aí se pegou a imagem do santo e passou a ser ele o santo casamenteiro. Por quê? Porque, na verdade, Exu e Pombagira manipulavam esta energia. E se tirou o crédito, a credibilidade dessas duas entidades da Quimbanda e passou a incorporar unicamente dentro de um culto, de um santo da Igreja Católica, que é Santo Antônio. Entendeu, minha filha? Perfeito, pai. Então, pessoal, continue, né, comentando, né, continue dando seu boa noite, que o pai Paulo vai mandando o seu beijo, como ele disse, que ele é desse tempo que gosta de agradecer o carinho de todos, tá? E participe com a gente. Pai, eu gostaria que o senhor falasse hoje sobre a diferença de Umbanda e Quimbanda. Ok, minha filha. Meu abraço aqui ao Antônio Ricardo Tolha, um grande abraço ao pessoal da enfermagem, o meu respeito, que leva um axé de muita saúde, Tânia Maceiro, o Everton, meu filho, Marco Aurélio de Lemos, sempre presente, Ana Silva, Levi Barroques, lá de Santa Catarina, um grande abraço, meu filho, Eduardo Castilha. Minha filha, levando em conta ainda sobre o que nós estávamos falando desse tema, muitas vezes se utiliza de uma forma errada algo que é tão importante, algo que é tão em evidência,
hoje em dia dentro das casas, dos terreiros e das terreiras de Umbanda e de Quimbanda, que é a valorização do trabalho e das entidades. Então, pessoal, vamos valorizar. Se foi Exu e Pombagira que te trouxe o sentimento, o carinho, o afeto, através da harmonização de energia, vamos valorizar isso. Se foi Exu que te trouxe o cruzeiro aberto, se valoriza. Se foi o caboclo, se for o Orixá, vamos fazer respeitar. Vamos dizer sim, nós não somos apenas simpatizantes, mas somos praticantes e conscientes das nossas crenças e da forma como trabalhamos. Pessoal, nós temos uma vertente espiritual chamada Umbanda. A Umbanda, ela tem uma origem de um continente africano. Ela chegou ao Brasil e através de anos de trabalho, através da fusão de algumas práticas já existentes aqui, que é a religião indígena. Porque muitas pessoas se esquecem que a forma como nós cultuamos a Umbanda é uma religião indígena. Assim como a forma como nós cultuamos o africanismo é uma religião vinda do continente africano. Assim como algumas pessoas cultuam e acreditam nas religiões do catolicismo, que veio da Europa, veio da Idade Média, infringindo as suas regras, chegou ao Brasil e algumas pessoas são católicas. Então, a Umbanda, pessoal, ela tem uma origem. A origem é esta. Correntes espirituais vindo do continente africano, ao chegar ao Brasil, houve uma assimilação e começou-se um trabalho. Neste trabalho da Umbanda estão presentes caboclos. Por quê? Porque são de origem indígena, povo mestiço, o povo presente nas regiões, presente nos países aonde o povo natural era indígena. Não só no Brasil, mas na América Latina, em outras regiões do planeta. O povo cultuava seres, esses seres, ao desencarnar, eles pediram para continuar ajudando a Mãe Terra, o planeta Terra. Então, os caboclos que vinham, que tinham corpo físico, muitos deles, passaram a desencarnar e a incorporar a sua energia, a sua natureza dentro da Umbanda. Então, quando nós temos dentro das linhas de Umbanda uma corrente mais guerreira, que é a linha de Ogum, a linha de Tupinambás, está representando que esses povos, geradores de uma consciência extremamente universalista, extremamente consciente com a sua existência, eles desencarnam e vêm agregar os trabalhos dentro da Umbanda. Então a Umbanda acaba absorvendo não só as manifestações da natureza, não só deuses da natureza, mas também seres que tiveram um corpo físico e pediram e decidiram continuar o seu trabalho, usando as suas ferramentas enquanto seres encarnados. Então, dentro da Umbanda, nós temos os guerreiros, nós temos os artesãos, nós temos aqueles que trabalham com a medicina, os pajés, nós temos as correntes que cuidam da maternidade, do aprendizado. Nós temos os negros, os mais velhos, não só os negros e os pretos vindo da África, mas os mais velhos das tribos indígenas, que acabam incorporando dentro das correntes de preto velho, nas linhas de Umbanda. Então a Umbanda é uma religião com uma origem. A origem é o continente africano, através de práticas específicas, que ao chegar ao Brasil, acaba incorporando a sua prática, a sua natureza, as práticas locais. E teve também a influência de outras vertentes espirituais que se encaixavam naquele processo, naquela proposta que a Umbanda original tinha. Lógico que, em função de uma religião predominante, acabou também se levando a Umbanda às práticas sincréticas do catolicismo por imposição. Então, a Umbanda é uma corrente que trabalha, minha filha, com vertentes indígenas, as vertentes de seres que desencarnaram muitas vezes e continuaram a fazer um processo de trabalho, não só no astral, mas também no campo terra, incorporados. E a Umbanda trabalha com saúde, despertar, movimento. Quando nós falamos sobre guias, pessoal, quando nós falamos sobre guias de Umbanda, os guias são aquelas pessoas que representam e que nos ajudam quando nós vamos em locais que nós temos desconhecimento. Então nós vamos a um lugar onde tem uma floresta, nós vamos a um lugar, uma cidade, um país, onde nós não conhecemos aquela localidade.
As pessoas vão e buscam o guia, não é isto? No mundo espiritual, nós temos os guias, aqueles que nos levam, que nos ajudam nesta caminhada espiritual. Então, a Umbanda, ela tem os guias espirituais, aqueles que nos ajudam nesta caminhada do desconhecido. A Quimbanda, minha filha, ela trabalha com correntes espirituais também oriundas deste continente, que chega aqui no Brasil e encontra um campo fértil. É uma corrente onde ajuda a trabalhar e a conduzir seres desencarnados. Muitas vezes esses seres escravizados, muitas vezes seres presos à inveja, aos ciúmes, ao egoísmo. O Exu, a Pombagira, ou as correntes também que trabalham com os povos de rua, que não necessariamente sejam Exu e Pombagiras, mas também caboclos e pretos velhos, dentro da Quimbanda fazem esse trabalho, que é o despertar, gerar consciência de algo que está sendo feito errado, gerar a consciência da evolução, gerar a consciência de desprender-se do plano denso terra. Então, a Umbanda trabalha com caboclos, guias e protetores, utilização de ervas, frutas, flores, perfumes. Quimbanda trabalha com seres que têm a sua força, a sua forma de trabalhar, que é o despertar. Despertar de seres, muitas vezes, que estão numa inconsciência, causando um problema, causando problemas financeiros, causando problemas de ordem sentimental, amorosa, causando problemas de ordem física. E o Exu vai lá e diz, olha, tu tens que parar com isso, tem que evoluir. E o Exu dá esta ajuda, desperta esses seres para a consciência. Então, Exu e Pombagira têm um papel fundamental, é o despertar. São seres de luz que vêm para nos ajudar a enfrentar as nossas dificuldades diárias. Certo, então, pessoal, você que está nos assistindo e tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o povo de Exu e quiser estar enviando através dos comentários, pode estar nos enviando, tá? Pai, o que são cruzeiros e encruzilhadas? O que é cruzeiro aberto e o que é cruzeiro fechado? Minha filha, vou dar mais um beijinho aqui. Lorenzo Silva, Aguacira Cardoso, minha filha, grande beijo. Márcia Cruz, Ana Júlia Maciel, um grande beijo. Andréa Belsarena, grande beijo. Derli dos Santos, um grande abraço. Primeiro vamos entender, né, minha filha? Quando nós falamos sobre cruzeiros, plano terra, são aqueles caminhos onde as avenidas e as ruas se cruzam. A isto é chamado de cruzeiro. Plano terra. Quando nós falamos em encruzilhadas, é o plano astral. É aquelas encruzilhadas lá no astral que muitas vezes eu sempre brinco sobre isto. Da minha casa até o cruzeiro, nós temos 30 metros. Da minha casa até o cruzeiro, nós temos quilômetros de encruzilhadas astrais. Então, quando nós nos referimos a cruzeiros, estamos dizendo que são os caminhos do plano terra. Quando nós falamos em encruzilhadas, é aquela manifestação, aquela energia no plano astral, aonde existem pontos, e nesses pontos existem seres que regem a passagem, regem o que determina aquele caminho, que são aquelas encruzilhadas, aqueles pontos energéticos. Então, cruzeiro, terra. Cruzeirolhada, plano astral. Cruzeiro fechado, minha filha, podemos dizer que são aqueles caminhos onde existem duas ruas que se cruzam, encontra-se o cruzeiro, porém muitas vezes elas chegam até uma beira do mato, até a beira de um rio, até a beira da praia. São cruzeiros fechados. Quando nós falamos em T é um caminho onde ele não tem continuação. Ele retorna o campo energético. Ele representa o lado feminino. Por isso que em muitas casas, em muitos fundamentos, pedindo a minha licença, é muito comum se oferecer trabalhos de abertura de caminhos para a linha de Exu em cruzeiros abertos. Quando se pede para a Pombagira, que é uma questão cardíaca, aí se trabalha e se oferece essas oferendas nos T's, que não é cruzeiro fechado. Os caminhos que não têm continuação. Então, Pombagira, que é a questão cardíaca, que a energia retorne para o teu eu, ali nós trabalhamos para as Pombagiras. E pessoal, hoje também nós vamos abordar um tema que eu acho extremamente pertinente
nesta semana. Semana essa que todo mundo quer fazer oferenda, todo mundo quer levar flores nas terreiras de quimbanda, pedindo amor, né, minha filha, pedindo prosperidade, e muitas vezes nós encontramos deturpações, formas erradas de entender a grandiosidade que existe dentro da quimbanda, a grandiosidade que é a divindade, a entidade chamada Exu, e a divindade e a entidade chamada Pombagira. Quando nós falamos sobre Exu, Exu, ele tem uma assinatura, ele tem um nome que representa o seu campo de atuação. Então, quando nós falamos sobre Exu Sete Cruzeiros, quer dizer que ele tem um campo de atuação, minha filha, no plano terra, nas questões financeiras, nas buscas materiais, nas tronqueiras que estão ali sendo trabalhadas, que muitas vezes estão fechadas, o Exu vai ali e traz um movimento. Quando nós falamos sobre Exu destranca ruas, está se dizendo que é um Exu que destranca os caminhos. Ele tem essa capacidade energética de fazer com que qualquer obstáculo seja transposto. Quando nós falamos, minha filha, sobre Exu tranca-ruas, não se está usando um termo de um Exu que é alguma coisa cruel, ruim, que vai fechar o caminho de alguém. Não. O Exu tranca-ruas, ele tem uma capacidade de fazer com que não se permita que seres ou que entidades ou manifestações negativas entrem em determinado espaço, influenciem determinado ambiente. Então, quando tranca-ruas ele é invocado, ele tem um papel fundamental, que é proteção, proteger os locais, tanto os ilês, tanto os abaçás, tanto as searas de Umbanda, como a própria casa daquele médium. Quando nós falamos, pessoal, em Exu matança, sim, este Exu é muito importante, porque ele é o responsável que permite que um ritual de sacralização aconteça. É através deste Exu que nós pedimos a proteção. Quando falamos, muitas vezes, de um Exu que é muito controvertido, o seu termo, que é Exu morcego, minha filha. Muitas pessoas relacionam ele com bruxaria, feitiçaria, com demanda. Exu morcego, pessoal, o animal morcego, ele tem um sonar. E esse sonar faz com que o animal se desvie dos obstáculos. Este Exu não quimbanda, ele é invocado para que se possa se desviar de obstáculos, se desviar de empecilhos, de problemas, muitas vezes de pessoas com problemas, questões que são difíceis, o Exu morcego faz com que o caminho se desvie. Muitas vezes falamos de Pombagira, Maria Mulambo, Maria Padilha, Maria Quitéria, muitas vezes se invoca um ponto, e este ponto está relacionado a 100 anos atrás, a 150 anos atrás. Ele não está relacionado a esta nossa época moderna, não está relacionado aos valores da nossa época. Pessoal, quando nós invocamos num ponto de Exu a palavra e o termo cabaré, cabaré é um local de diversão, aonde os homens iam para fumar e jogar carta. Após isto, passou-se também a ser o local aonde muitas vezes se encontravam mulheres para dançar, pessoal. Aí, com a evolução, esses locais também passaram a ser locais de prostituição. Mas a palavra, dentro dos pontos, é um local onde existe diversão, prazer, alegria, aonde a pessoa foge dos seus problemas da vida cotidiana e vai relaxar. Quando se fala, muitas vezes, num ponto, não se está falando sobre a crueldade de uma entidade. Tem que se saber o que se está se abordando naquele ponto. E hoje, muitas vezes, se vê nas mídias a distorção. Hoje nós temos uma entidade de luz, chamada Zé Pilintra. Uma entidade que inicia o seu trabalho espiritual no catimbó. Aí ele entra nas correntes da Umbanda e da Quimbanda, na região sul, norte e sudeste, chegando ao sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Aonde este ser, que era um médico, passa a incorporar nestas vertentes novas, como sendo alguém que é traficante, alguém que é malandro. E na verdade ele era um médico.
Ele tinha o trabalho dele durante o dia e à noite ele ia cortejar as mulheres. Ele não é um ser, uma entidade invocada para alimentar vícios humanos. Isso é deturpação que as pessoas fazem da quimbanda. Então, minha filha, nós vamos estar abordando a quimbanda nas próximas lives, justamente para as pessoas entenderem um pouquinho o que representa ponto, o que aquele ponto quer dizer. E muitas vezes, inclusive, líderes religiosos, até mesmo as pessoas que invocam esses pontos, deturparam essa natureza tão sagrada que é a quimbanda. Então, pessoal, o que você está achando das nossas lives, né? Eu gostaria que o pessoal está gostando da live de hoje, né? Nos enviasse aí coraçõezinhos, também compartilhasse. E quem está nos assistindo e gostaria de uma orientação através do jogo de búzios, compartilhe, curta, mande diversas vezes seu comentário para que a nossa equipe técnica possa nos passar aqui, para que o Pai Paulo possa nos dar essa orientação que você está solicitando. Certo, pessoal? E mande, quem está nos assistindo, envie da cidade da onde que você está assistindo o nosso programa hoje. Vamos interagir conosco. A interação de vocês, como eu disse no início do programa, é super importante. Mande coraçõezinhos se você está gostando do nosso programa, né, pai? Com certeza. Então, pai, o povo de Exu, ele precisa de uma permissão para falar, para beber e para fumar? Primeiramente, minha filha, meu Mojubá, minha licença ao povo, aos feitores de Exu, o que se observa hoje? Hoje, infelizmente, é muito relâmpago. Hoje assistimos médiuns entrar nas casas com um problema religioso, uma demanda religiosa, e essas pessoas são arrastadas pelo seu desconhecimento, pelo seu pânico, pelo seu medo, pelo pavor gerado, muitas vezes, por pessoas sem ética, sem moralidade, muitas vezes pessoas cruéis, que acabam levando as pessoas, minha filha, a irem para a quimbanda, fazerem suas obrigações. Pessoas essas que são médiuns e incorporam. Essas pessoas muitas vezes não tiveram o seu tempo de aprendizado, o seu tempo de conhecimento, de maturidade. Aí incorporam a linha de Exu. O Exu, pessoal, é um ser com responsabilidade. É um ser, é um espírito, é uma manifestação, é uma entidade que tem valores éticos e morais. Ele é uma deidade, ele é uma divindade. O que as pessoas se esquecem é que a nossa religião, tanto a quimbanda, como a umbanda e como o africanismo, nós sofremos preconceito. Preconceito de outras vertentes cristãs pela falta de conhecimento e distorção. Quando nós falamos sobre diabo, demônio, nós estamos falando sobre desconhecimento, intolerância, preconceito, falta de informação. Muitas vezes pessoas de uma outra religião, por não entenderem o outro, acabam julgando ele errado. Então, o que é Deus para um, e se o outro não tem as mesmas características do que esse Deus representa para essas pessoas, passa a ser coisa ruim, coisa negativa, coisa demoníaca, coisa satânica, e não sabem nem as palavras, os termos, dentro daquela vertente espiritual, o que representa. Então, quando nós temos a entidade que se manifesta num médium, essa entidade, primeiro, tem que ter, sim, valores, tem que ter, sim, condição de poder passar respeito, valores éticos, valores morais. Por quê? Porque está dentro de um culto religioso. Então, minha filha, a entidade Exu, para ela poder direcionar a palavra a alguém, ela tem que estar plenamente preparada. Ela tem que o seu médium ter sido preparado para entender que é uma entidade de luz, que é um ser de luz. Não é um ser de enganação, não é um ser carregado de vícios, de deturpações. Pombagira não é um ser de enganação, que vem na terra para pedir um brinco de ouro, uma aliança, uma pulseira, uma boa espumante, não.
É uma entidade que vem para dar uma orientação espiritual com valores éticos e morais. Porém, infelizmente, muitos quimbandeiros ainda estão ligados a religiões preconceituosas e intolerantes. Esses religiosos que se dizem professar a quimbanda não pararam e disseram, não, esta bagagem que eu estou carregando, ela tem um porquê, ela tem um significado. O significado esse é respeito. Então, uma entidade, ao incorporar, ela tem que estar carregada desses valores éticos. A entidade Exu e a entidade Pombagira, elas fumam para criar uma porta entre o plano material, aonde a matéria está ali vivendo, e ao incorporar, ele abre uma porta no seu plano espiritual. E através do fumo, ele consegue abrir canais mais sutis e mais rápidos. Então o Exu e a Pombagira, eles utilizam fumo para alcançar esses planos espirituais. O destilado, ele volatiza, ele é o álcool, ele abre uma porta, um canal entre o plano do encarnado e o mundo espiritual. Minha filha, eu já ouvi falar alguns lugares que o Exu e a Pombagira fumam porque eles tinham o vício do cigarro e do álcool e encostam nas matérias para fumar e para beber. Total desconhecimento, total ignorância. Não importa o tempo que esses pseudo-religiosos têm, ignorância e não saber o que é a queima de uma folha, a queima de um extrato, para abrir um canal no astral, abrir uma porta, o que é utilizar o etílico para abrir uma porta, abrir um canal entre o nosso plano e o mundo espiritual. Então, Exu, ele só pode falar estando pleno e consciente. Ele só deve fumar e beber quando ele estiver pleno naquela matéria. Por quê? Porque eu só estou afirmando que, dentro da corrente de Quimbanda, utilizar o fumo e a bebida é para abrir um portal. No momento que a pessoa está fumando dentro de uma corrente espiritual, ela está abrindo um portal. Por isso que dentro das correntes da Quimbanda é proibido a assistência, utilizar cigarro, utilizar o fumo de charuto como vício e a bebida. Porque essas pessoas que adentram a essas cerimônias, se elas fumarem, se elas beberem, elas vão estar incorporando a energia delas, um ser. E esse ser tem suas falanges, as suas linhas de trabalho, carrega as linhas de quiumba junto. Então essas pessoas que estão indo buscar o conforto podem sair prejudicadas pelo simples ato de fumar um cigarro, pelo simples ato de achar que podem beber, não a bebida abençoada do Exu, mas beber o uísque que ali está sendo oferecido ou a cachaça que ali está sendo oferecida. Então, pessoal, envie dúvidas, envie curiosidade através dos comentários, porque eu duvido que você que está aí, que está nos assistindo, também não tenha diversas dúvidas, a qual já participou de algum ritual religioso e tenha ficado, né, com aquela pergunta de se está certo ou se está errado. Então, se quiser, envie através dos comentários para nós. Pai, hoje a gente vê muito Exus e Pombagiras bebendo no gargalo de garrafas. Eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor acha disso e qual o lugar mais adequado para o Exu e a Pombagira beberem. Primeiramente, aqui meu abraço para o Luiz Carlos Maia, grande beijo. Carmen Borba, grande abraço. A Carolina Herner, meu beijo. O Wagner Levi, uma boa noite, grande abraço. Minha filha, vamos entender primeiramente o que é o trabalho de Exu. O que Exu faz, como é que ele utiliza aquela bebida que ali está sendo oferecida, de que forma ele utiliza aquela bebida que está sendo oferecida. Esta bebida, pessoal, na nossa sociedade, nós bebemos de uma forma egoísta, arrogante e grosseira, dizendo que esta bebida é minha, ou nós servimos em copos e taças a bebida. Nossa sociedade humana. Nós temos a certeza que o mundo espiritual existe uma perfeição, uma socialização, aonde uma espumante que a Pombagira ganha, ela não ganha para ela ganha para aquela comunidade, para aquela corrente espiritual, para aquela
o Abassá de Exu, qual aquela pombagira trabalha? Porque pombagira, pessoal, não trabalha sozinho. Ela é um elo de uma corrente. Então, quando uma pombagira ganha um presente, aquele presente está sendo dado para aquela casa, para aquele trabalho que a corrente espiritual realizou e que teve sucesso. Então, no momento que a pombagira bebe do gargalo, ela está dizendo que trabalha sozinha. E ninguém trabalha sozinho. Ela está dizendo que aquele presente é só dela. Não, aquele presente foi dado por um trabalho que ela realizou dentro de uma corrente. Quando Exu, minha filha, bebe no gargalo, ele está dizendo, eu não tenho condições nenhuma, não tenho valores nenhum. Por quê? Porque eu não tenho educação. Eu decidi que eu vou beber na boca da garrafa, no gargalo, porque eu não tenho educação, eu não sei segurar um copo. Pessoal, a grande questão desses trabalhos que hoje acontecem é que as sessões de quimbanda, assim como eu já vinha falando sobre as de Umbanda e o africanismo, eram realizadas para os médiuns da casa, aonde, minha filha, se recebiam poucos amigos, poucos convidados. Então os médiuns, eles tinham os elementos necessários para o trabalho, que é um copo, quando é a linha de Exu, uma taça, quando é a pombagira. Esses médiuns têm todos os parlamentos que são destinados às entidades. Quando se convidava alguém, se tinha à disposição alguns copos a mais, algumas taças a mais, para servir. Hoje em dia, minha filha, como as casas estão lotadas de estranhos, muitas vezes, pessoas embriagadas, pessoas que vão fazer tudo, menos praticar espiritualidade. Então, nesses locais não vai ter um número necessário de taças e copos para servir as entidades. E elas querem beber, elas não querem trabalhar, elas não querem dar passe, elas não querem dar orientação, elas querem beber. Então, quando elas pegam no gargalo, estão dizendo isso. Egoísmo, falta de respeito, falta de educação. Seres que deveriam ser seres de luz demonstram falta de educação. Então, a utilização errada e inadequada, muitas vezes, está relacionado ao comportamento e à forma como médium, dirigente, enxerga esse mundo espiritual, minha filha. Certo. Pai, então vamos às orientações ao jogo de búzios? Vamos aqui, minha filha. E depois vamos continuar a conversar um pouquinho mais. Pessoal, quero agradecer aqui a confiança, o carinho das pessoas que pedem para que seja jogado os búzios. Lembrando que não existe pragmatismo, não existe peso, existe energia. E o búzio, ele faz a leitura da energia que está em volta da pessoa. Lembrando que, com uma frequência, muitas vezes, pessoas retornam a pedir o jogo de búzios. O búzio vai responder com mais intimidade. Entendam isto. Com mais profundidade. Tá bom, pessoal? Lembrando que a campainha acorda não só os búzios, orixás, mas quem está do outro lado. Búzio pertence ao orixá Bará. O dono do búzio, do axé do búzio, é o orixá Oxum. E o dono da revelação, Oxalá Milaia. Agoia, Alupô. Baralodê, Baralanã, Baradag, Barassanã, Lalupô, Ogum Yogum Vagão, Gundevi, Ogum Defanaria de Olá, Ogum Yama do Pé. Epa, Yansa, me quer Tolá, Bolá, Dirante Boá, Caô Cabecile, Aganju Toquia, Aganju Deixa, eu sou Pochoeira. O que Brada de Madedeci. O Balagé, o Baru, Baratá Domi, o Centarabi, o Centaraguema do Pé, a Balcha Panó, Oroco, Baru, essa Tabelujá, Coiacaro, o Chupadá, o Xurixô, o Baio do Co, o Babu do Co, mas já o seu Cima Bermissa do Bananã. Depois o Bababu com da Concha, Gancha, Leifã, o Dragafome, a Goiê. Goiê. Nilza, Yara Micael. A Nilza, que é do dia 7 de 13 de 70. Vamos ver o que os búzios falam para Nilza. Nilza Yara Micael, do dia 7 de 13 de 70. Nilza. Minha amiga, primeiro nós vamos falar sobre energia, tá? As energias que estão na tua volta, elas estão drenando a capacidade de mudança, a capacidade de movimento, a capacidade de domínio, gerando impotência.
impotência em tomar decisões, letargia em algumas questões, falta de prazer, satisfação. Existem cortes energéticos que estão afetando o teu comportamento. Quanto à tua pergunta sobre a mudança, o orixá, Bará, ele mostra as tuas frentes de trabalho, as tuas frentes de busca fechado. Mas existe a possibilidade de mudança e transformação. Eu vou te pedir que olhe com carinho sobre a tua espiritualidade, sobre questões que estão acontecendo no teu momento. Nada acontece por acaso. Letargia, impotência, tristeza, angústia. Isso pode afetar comportamento. E veja bem, quando a pessoa tem um problema específico, ele carrega esse problema para todo lugar. Não é o lugar que vai te trazer felicidade. É tu que vai levar a felicidade para aquele local. Então olha com carinho isso. Aqui diz sim, possibilidade de transformação e de mudança. Caminhos fechados. Algumas dificuldades, alguns embaraços. Olha com carinho isso, tá bom? Procura o local, fazer um bom trabalho de abertura. Cura a tua mediunidade, ela está extremamente aflorada e aberta. Carmen Lúcia da Silva Marques. Vamos ver o que o Búzio ajuda na orientação da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, que é do dia 25/1/61. Carmen Lúcia da Silva Marques. Vamos ver. Carmen Lúcia da Silva Marques. Olha só, minha amiga. Aqui fala sobre algumas questões espirituais que devem ser tratadas e trabalhadas, energéticas. Aqui não marca cortes físicos. Existem questões emocionais que têm que ser trabalhadas por ti, questões energéticas que têm que ser trabalhadas por ti. Não existe cortes no campo físico. Quer dizer, muitas vezes, pessoal, a pessoa ela não consegue enfrentar um problema, tratar uma situação como deveria, e ela acaba somatizando. E isso acaba gerando algumas distorções energéticas, gerando algumas doenças que não são de ordem física. No teu caso aqui, ó, a tua mediunidade está acabando absorvendo energias negativas de situações de pessoas e ambientes. E isso pode estar afetando o teu comportamento e o teu metabolismo. Tá bom, minha amiga? O que eu indico? Cuida com carinho e espiritualidade. Trata com carinho e espiritualidade, está precisando. Tá bom? Um grande abraço. Fábio Palácios da Silva. O Fábio, que é do dia 6/3/78. Vamos lá ver o que os búzios falam para o Fábio. Fábio Palácios da Silva. 6/3/78. Fábio Palácios da Silva. Olha só, meu amigo. Teu traçado, caminhos abertos, espiritualidade. Tu está com barreiras e bloqueios. Ou seja, a tua bagagem espiritual, ela acaba afetando tuas decisões, teu comportamento. Por quê? Porque te gera impotência, insatisfação, gera desequilíbrio. E isso não está relacionado à tua incapacidade, ao teu momento, que pode estar sendo influenciado por uma pandemia, por um processo político, não. Isso está relacionado a uma bagagem espiritual que afeta respiração, depois afeta fluxo sanguíneo. E isso acaba distorcendo a tua leitura, distorcendo a forma de que tu vai te comportar perante as tuas dificuldades, criando enfrentamento, criando obstáculos desnecessários. Tu tem mediunidade aflorada, tem que ser tratada a isso. Tu traz uma bagagem espiritual. Ou seja, existem energias espirituais que estão afetando o teu comportamento e afetando o teu resultado. Então, o que eu oriento? Procurar um local. Procura um local para fazer um axé de abertura de caminhos. E lembrando, pessoal, se o local fizer a amarração, vira as costas, meu amigo. Se o local inventar um inimigo para te demandar com ele, vira as costas. Pessoal, essa semana, dia dos namorados, olhem com carinho isso. A amarração é tiro no pé. A amarração é tiro no pé. É escravidão.
Você vai amarrar alguém que poderia estar no seu caminho, poderia dar certo ali na frente, e você quer um resultado imediato, isso pode fazer com que essa pessoa se afaste definitivamente. Porque como se é escravidão, nenhum escravo quer ficar do lado de alguém que o escravizou. Então, antes de pensar em fazer a amarração, faça um bom ebó para amor próprio, para libertação, tá bom? Meu amigo, olha com carinho isso. Está precisando trabalhar espiritualidade. Bruno Rodrigues Fraga. O Bruno Rodrigues Fraga. O Bruno que é do 11 de 2000. Bruno Rodrigues Fraga. Bruno, olha só, meu amigo, os búzios estão fechados, tu traz uma bagagem espiritual. Existe uma questão que é pai e mãe. Pai e mãe enfrentam demandas, as demandas acabam respingando nos filhos. Então tu traz uma bagagem espiritual. A figura pai está ausente. Quer dizer o quê? Que é levado para o cardíaco. Figura mãe. Aí tu gera expectativa. Toda pessoa, pessoal, eu já expliquei isso. Quando eu falo isso no búzio, não é para a pessoa achar que o pai ou a mãe geraram problemas, não. Mas é para saber enfrentar esta questão, porque esta questão está afetando atitude e comportamento. Gerar expectativa é não viver o momento, é não curtir o momento, é esperar demais do outro. Muitas vezes um colega, um amigo, Bruno, se aproxima de ti e tu não percebe isso e acaba querendo um pouquinho mais. Numa relação, um pouquinho mais. Na leitura na escola, numa faculdade, espera mais. No campo profissional, espera mais. Então, isso está relacionado à expectativa em demasia. Não quer dizer que a pessoa não possa querer melhorar. Não é isto. O que a pessoa não pode ter é gerar uma expectativa exacerbada quando uma situação a esta pessoa é favorável, que é o que está acontecendo no teu momento. Além de ter bagagem espiritual, alguns cortes, tu está gerando expectativa. Aí uma pessoa que gera expectativa, ela nunca vai se satisfazer. Vai ser uma eterna insatisfeita, pessoa eternamente insatisfeita. Então, olha com carinho isso, tá bom, meu amigo? Está precisando tu fazer uma obrigação, uma limpeza, de abertura de caminhos, para a tua energia. Porém, olha com carinho sobre isto. Expectativa demais afeta comportamento, afeta atitude, afeta a tua vida, a tua caminhada. Tu não aproveita o momento esperando que amanhã seja diferente. Tem que aproveitar o agora, tá bom? Grande abraço. Janaína de Souza Inácio. A Janaína que é do dia 29 de 1 de 89. Vamos ver o que os búzios têm a orientar para Janaína. Janaína de Souza Inácio. 29 de 1 de 89. Janaína de Souza Inácio. Minha amiga, olha só, isso aqui chama-se abafamento, amarração, bloqueio energético. Tu estás enfrentando uma demanda chamada uma corrente de povo de Exu. O povo de Exu é maravilhoso, ele é muito bom, mas ele causa distorção. Tu estás enfrentando uma demanda espiritual. Esta demanda bloqueia a percepção, a leitura do momento, a leitura que tu vai fazer das pessoas, e isso acaba afetando o resultado. Quer dizer, tu não gera satisfação. Essa insatisfação acaba sendo levada para o teu campo pessoal e para o teu campo profissional. O Búzios, ele fala, respeito, ele tem que existir na relação de irmãos, pais e filhos, relacionamentos, e principalmente entre religiosos, irmãos de santo, pai e filhos. Tem que existir respeito. E aqui o Búzios, ele fala, quebrou-se esse respeito. Algo aconteceu que se perdeu este fio da meada.
O que eu oriento? Tu seguir teu caminho. Olha com carinho. Procura um local onde tu vai te sentir bem-vinda. Mas também tu tem que assumir responsabilidades. Aonde tu és responsável por essas demandas. Aonde tu é responsável por estar envolvida, talvez em um pouco de fofoca, alguma intriga, que alguém foi ali e te acomodou. Tá bom, minha amiga? Olha com carinho isso. Aqui fala, esta relação se encerra. É um ciclo que está se encerrando, em função da falta de respeito. Aqui fala sobre demanda espiritual. Tu tens que olhar com carinho isto, porque isto vai andar contigo sempre. Não importa a casa que tu bata, que tu entre. Tem que resolver esse problema, tá bom, minha amiga? Grande abraço. Cláudia Silva. Cláudia Silva. A Cláudia, que é do dia 10/1/76. Cláudia Silva. E o que o Búzio fala sobre a Cláudia Silva? 10/1/76. Cláudia Silva. Cláudia Silva. Olha só, Cláudia, mediunidade extremamente aflorada. Olha com carinho a tua mediunidade. Tu é uma esponja. Tu absorve energia de pessoas e ambientes. Tu sai de casa bem, aí tu fica pesada, uma tristeza, uma angústia, acaba não tendo uma comunicação com as outras pessoas como deveria. Isso está relacionado à mediunidade. A mediunidade afeta teu comportamento. O que eu te oriento? Olhar com carinho a tua espiritualidade. Está sendo gerado na tua energia distorção. Está sendo gerado na tua energia falta de comunicação. Tu acaba se tornando uma pessoa letárgica, impotente em tomar decisões, principalmente dentro da relação, principalmente dentro do campo emocional no qual tu está vivendo. E isto está relacionado à mediunidade aflorada que tem que dar dado continuidade. Tu tens que trabalhar isto, não porque o orixá está exigindo, o caboclo está exigindo, o Exu está exigindo. Tem que trabalhar isso porque ela está aflorada. E é através desse trabalho que eles fazem, tu pode seguir o teu caminho de uma forma mais branda, mais clara, mais tranquila, com resultados. Tá bom, minha amiga? Então, tu olha com carinho isto. Trabalhar espiritualidade. Está precisando. Grande abraço. Passa a palavrinha, minha filha. Então, vamos dar sequência às nossas perguntas. Vamos. E o pessoal que solicitou aí a orientação do jogo de búzios, continue comentando que logo a equipe técnica aqui, que trabalha conosco, vai estar nos passando para que o Pai Paulo, na próxima rodada, dê a orientação a qual você solicitou. Bom, tem diversas pessoas no nosso programa hoje e poucas pessoas se manifestaram referente ao que estão achando do nosso programa. Então, eu gostaria que as pessoas enviassem através dos comentários o que está achando do nosso programa de hoje, que está todo destinado ao povo da Quimbanda. Pai, durante o jogo de búzios, o senhor falou algumas vezes, como o senhor sempre vem falando aqui em diversos programas, sobre a amarração amorosa. Eu gostaria que o senhor falasse o porquê que as pessoas associam a parte de amarração com o povo de Exu, e Pombagira. Primeiramente, meu filho, eu quero deixar aqui meu abraço ao Babacero de Oxum, que o Pai Xangô abençoe e que a Mãe Oxum nos abençoe, Babá. Muito obrigado pela sua participação e o carinho. Primeiramente, minha filha, temos que entender sobre líderes religiosos, pessoas que deveriam estar preparadas, pessoas essas que deveriam ter dentro da sua natureza valores éticos e morais. Infelizmente, hoje, a religião ela está sendo preparada e se tornando cada vez mais médiuns, pais, mães, caciques e até feitores, relâmpagos, pessoas despreparadas, pessoas com total desconhecimento sobre o que é a Quimbanda. Pessoal, Exu é despertar, Exu é trabalho. Pombagira
é prazer, é desejo, é gosto, é para nós fazer enxergar o problema de todas as formas e todos os ângulos. Quando recorremos ao Exu e a Pombagira para fazermos um trabalho, um ebó de abertura, está se pedindo a ele que através da sua energia, da sua manifestação, ele interfira, tirando as barreiras, tirando os seres que estão drenando energia, tirando os seres que estão criando obstáculos, e Exu tem esta propriedade, tem esta capacidade de tirar, deslocar, afastar da nossa caminhada esses seres. A Pombagira, na sua manifestação, ela tem a força, a forma de atuação, de nos permitir de enxergar todas as questões de várias formas, de vários jeitos. E isso nos permite a ser mais leve. Isso nos permite a absorver melhor as questões. Isso nos permite enxergar os problemas de uma outra forma. Então a Pombagira ela vem para nos mostrar que nós temos capacidade, que nós somos merecedores, que ela está presente para nos ajudar a desviar, a nos desvencilhar dos problemas. Então, quando nós trabalhamos com Exu e Pombagira, nós estamos pedindo a eles que nos abram os caminhos, que nos tragam a felicidade do amor. E, infelizmente, alguns feitores de Exu, por não terem ética, por serem pessoas imorais, pessoas irresponsáveis com a espiritualidade, eles acabam distorcendo a corrente da quimbanda em função da sua leitura cristã. Eles continuam achando que Exu e Pombagira, através de uma visão cristã, estejam relacionados com demônios, com pecado. E aí o que acaba se fazendo? Eles levam a orientação deturpada de que determinada pessoa deva se escravizar, deva assim se amarrar dentro de uma relação. Mas não explica que esta amarração faz com que seres do mundo espiritual sejam presos, aprisionados, escravizados. E pessoal, é fazer a pergunta básica. Quando uma pessoa, um ser, ele é escravizado, qual é a primeira coisa que esse ser quer? É libertação. A segunda coisa, ele quer que aquela pessoa que o escravizou seja punida por aquele ato. Então, minha filha, muitas vezes as pessoas são levadas pela falta de moralidade, falta de conhecimento, falta de informação e falta de ética, por pseudos religiosos que acabam levando pessoas carentes, pessoas fragilizadas a acreditarem que alguém tem a capacidade de amarrar alguém contra a vontade dentro de uma relação amorosa. Não tem, pessoal. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu motivo, o seu porquê. No momento que alguém se escraviza, alguém faz um trabalho de amarração. Esse trabalho, ele nunca acontece no primeiro momento. Vocês são levados ao terreiro, à casa de santo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Sempre vai ter um servicinho novo. Porque, na verdade, quem se escravizou foram vocês a esses trabalhos. Vocês se escravizaram a esta casa, a esta pessoa, que acabou, em vez de resolver o probleminha que vocês achavam que tinham, porque vocês querem na vida de vocês quem não os quer na sua vida. É estranho vocês estarem afirmando que não tem capacidade, que não tem valor, que não tem beleza, que não tem educação, que não tem cultura, que precisam de usar artifícios religiosos para ter alguém lá de vocês. E aí vocês encontram alguém que instiga vocês a se escravizarem. Isso tem um preço. O preço, minha filha, é a cobrança. Pessoal, muitas vezes vocês conhecem alguém, e esse alguém tem o tempo de assimilar o desejo que está tendo por vocês, assimilar a importância que vocês estão tendo na vida dessa pessoa. Tem um tempo. Aí o que vocês fazem? Em vez de vocês deixarem esse tempo, esse amadurecimento acontecer, vocês vão lá e prendem alguém. Prisão, escravidão. Escravidão, a conta chega. O que acontece? O traçado era para estar com alguém. A decisão de amarrar
fez com que esta pessoa se afaste da vida. Porque esta pessoa tem um ser, e este ser não vai concordar com prisões. Então, muitas das pessoas, por falta de conhecimento, falta de esclarecimento e falta de valores éticos, infelizmente, usam de uma forma errada, minha filha, a espiritualidade e a religião, se aproveitam da carência, da fragilidade de pessoas e são enganadas. São enganadas, pessoal. Porque ninguém vai ficar do lado de vocês amarrado. Ninguém vai se aproximar de vocês, sentir prazer, desejo, gosto, tesão, estando amarrado. A conta chega. E a conta chega da seguinte forma. Primeiramente, vocês acabam sendo escravos daquele local de trabalho, daquela casa. Vocês vão pagar, sempre vai ter um trabalho novo. A segunda punição, vocês vão perder o amor próprio. A terceira punição, drenagem de energia. Vai acabar acontecendo de ter uma doença, vão gerar um filho, este filho vai ter uma doença, vão ter um emprego, este emprego vai ter o seu ciclo encerrado, porque hoje você plantou uma semente ruim, a colheita amanhã é obrigatória. E aí, como funciona o livre-arbítrio, né, pai? As pessoas se esquecem, né, minha filha, que elas têm a caminhada delas e deveriam querer na sua vida, quem os queira na sua vida. Não queira dar importância a quem não dá importância ao que você é importante. Então aprendam, queira do seu lado, quem queira que você esteja do lado dessa pessoa. Quando você diz que precisa de um feitiço para conquistar alguém, você está dizendo que você é pobre de espírito. Está dizendo que você é mal educada, é arrogante, é feia, é burra, é suja, que não tem predicados para conquistar alguém, né, minha filha? Através da vaidade, do brilho, do amor próprio, da valorização. Essa é a verdade. E, minha filha, vamos aproveitar esse dia 13 de junho. Fazer um bom banho de amor próprio, tomar um banho de rosas, né, minha filha? Tomar um banho espumante. Não precisa fazer serviço de amarração. O serviço maior de amarração é quando você se amarra a você mesmo. O amor tem que ser você em primeiro lugar, para depois o outro. Não se esqueçam disto. Então, pessoal, que aula de conhecimento, não só religioso, como para a vida, né? Então, vamos aproveitar essa, não só a orientação que o Pai Paulo está dando, mas também esse conselho, né, Pai? Exato, minha filha. Nos agracia aqui, nos dando. Pai, por que temos alguns pontos de Exus e Pombagiras que falam em mortes, diabos, alguns até mesmo a gente vê falar em armas de fogo, até mesmo drogas, Pai? Qual a relação que tem tudo isso na quimbanda? Primeiramente, eu quero só dar uma informação que ebó é uma obrigação que se faz para o povo de Exu. Quando se faz uma abertura de caminhos, pode ser feita para o povo de Exu e para o povo de nação, para o africanismo. Mas ebó é uma obrigação que se oferece ao povo de rua, tá bom? Um grande abraço. Minha filha, primeiramente, temos que entender o que eu venho falando sobre informação, cultura, entender que um ponto está ali encurtido numa entidade que vem há 50, 60, 70, 100 anos, 150 anos, 200 anos na Terra. Muitas vezes o que se vê é pessoas ainda presas a uma religião chamada cristã. Esta religião é carregada de dogmas preconceituosos e intolerantes, é carregado de algumas leituras deturpadas, e essas pessoas que se dizem religiosos da quimbanda acabam levando para esta prática, esta deturpação. Aí nós encontramos os corimbeiros, pessoas, minha filha, que acreditam que algumas vezes são dotados de um talento especial, de uma mediunidade, onde eles acreditam que eles conseguem criar pontos e que o universo gerou na consciência deles esses pontos cantados. Eles acreditam. Mas, na verdade, esses pseudos corimbeiros estão carregados, muitas vezes, da cerveja, embriagados com o pagode que acontece nas sessões de Exu, embriagados, muitas vezes, com as drogas que rolam
dentro das sessões de Exu, embriagados com muitas vezes a patifaria, a promiscuidade dentro das sessões de Exu, e acabam, minha filha, criando pontos, achando que o mundo espiritual levou a sua mediunidade a criar esses pontos por carinho, e aí eles acabam transformando algo que é sagrado em deturpação. Pessoal, quando nós falamos, vamos entender um ponto. Vamos puxar um pontinho aqui, minha filha. O Búzio entende, o Búzio sabe que isso aqui também é um momento para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Pessoal, vamos falar sobre um ponto de Maria Mulambo, minha filha. Todo lugar tem uma rainha, lá no lixo também tem. Ela é Maria Mulambo, acredite você também. Este ponto nos remete, pessoal, a uma época onde não se produzia lixo. Lixo, pessoal, papel em sobra, metal, vidro, lata. Ele só acontece de sobrar 70, 80 anos para cá. Antigamente não existia lixo. Tudo era orgânico, tudo a terra decompunha. Então não sobrava lixo, não tinha lixo. Quando se fala esse ponto sobre Maria Mulambo, é uma rainha no lixo, era de uma sociedade preconceituosa. Uma sociedade que dizia e acreditava, achava, se comportava, aonde as pessoas mais humildes eram consideradas lixo da sociedade. Então, Maria Mulambo abre mão de uma certa riqueza, abre mão de uma nobreza e vai cuidar das pessoas mais humildes. Ela se envolve e acaba criando um momento afetivo com pessoas mais humildes. Então, Maria Mulambo abre mão da riqueza e passa a cuidar dos mais humildes, que naquela época, para a burguesia, assim como hoje, para a nossa sociedade, que a elite diz que o morro, que a vila é um lugar que só tem lixo, que seres humanos que são trabalhadores, que não tiveram as mesmas possibilidades, não tiveram as mesmas chances, são considerados lixo. Então este ponto não fala sobre lixo. Quando se fala sobre Zé Pilintra, acabei de falar no começo da nossa live, ele é um médico, ele cuida das mulheres que sofreram abusos sexuais. Mulheres essas que muitas vezes foram levadas a abortar seus filhos, pela brutalidade que aconteceu naquele momento de gestação. Esse mesmo médico, à noite, ele vai para a boemia e corteja as mulheres, com respeito. Ele é uma entidade que vem trazer respeito à mulher, a agressão que aquela mulher sofreu. Então, o Zé Pilintra passa a ser tratado nessas correntes virtuais, das correntes espirituais, como o médico. Uma corrente de quimbanda que vem da macumba, que vem do catimbó, como médico. Aí, infelizmente, essas mesmas pessoas embriagadas, que utilizam muitas vezes drogas, que só enxergam vícios dentro das questões das sessões de Exu, acabam fazendo pontos, identificando o Zé Pilintra como aquele cara que vai no morro, aquele drogado, que recebe maconha, que cheira uma carreira de cocaína. Pessoal, Exu não utiliza maconha. Exu não utiliza cocaína. Quem utiliza é o médium. O médium que finge estar incorporado e que muitas vezes pessoas, por falta de conhecimento, por estarem embriagadas naquele ambiente, acham que ali está uma entidade. Quando uma entidade vem na Terra ameaçar alguém, não existe entidade ali. Existe o ser humano que não dá a sua cara, porque não tem coragem de fazer algo e finge estar incorporado para intimidar as pessoas que são frequentadores, muitas vezes intimidar os próprios filhos, os próprios médiuns das correntes de Umbanda e de Quimbanda. Porque filhos, né, minha filha, é só no africanismo. Filho de santo, só temos ou no candomblé ou no batuque. Na Umbanda, pessoal, são médiuns. Na Quimbanda, são médiuns, não são filhos. E muitas vezes, esses feitores de Exu, por estarem embriagados com seus vícios, com sua falta de conhecimento, acabam distorcendo e deturpando. E muitas vezes, curimbeiros, que deveriam levar respeito, acabam tocando tambor, tocando atabaque,
embriagados, chapados, ludibriados por um glamour que não existe. Esse é o motivo, minha filha, de enxergarmos tanta deturpação e de ouvirmos tantos pontos sem pé e sem cabeça. Inclusive entidades utilizando roupas, parlamentos sem pé e sem cabeça. É verdade. Por isso, na próxima live, né, Pai, no nosso próximo programa, nós vamos estar falando um pouco mais sobre pontos e o Pai Paulo vai... Vamos continuar trazendo a informação, né, minha filha? Trazendo informações sobre os pontos, certo? Pai, vamos dar orientação? Vamos, minha filha. Está aguardando. Vamos lá, então. A Patrícia Santos. Patrícia Santos. A Patrícia, que é do dia 4/2/80. Patrícia Santos. Mandar meu abraço aqui para o Júlio Barbosa. Grande abraço. Ao meu irmão Arsino. Grande abraço, beijo. Patrícia Santos. A Patrícia, que é do dia 4/2/80. Minha amiga, olha só para tu entender um pouquinho. Aqui é a tua energia. E aqui são cortes que são gerados, pessoas do sexo masculino que são tiradas da tua energia. Ou seja, na tua caminhada existem cortes energéticos. Tu é médium latente, tu sabe que tu é médium porque tu vê vultos, tu ouve vozes, desloca energia, mas tu tens uma coisa chamada corte energético. Quer dizer que alguém fez uma demanda, alguém interferiu numa situação amorosa, dentro da tua relação, da tua caminhada. Essa pessoa fez com que uma relação fosse interrompida. Este corte interfere no teu campo financeiro, no teu campo das tuas conquistas, da ilusão do trabalho. Ele não afeta apenas o teu lado cardíaco, emocional, mas ele está afetando os outros campos da tua caminhada. O que eu te oriento? Procurar um local e fazer um trabalho de abertura de caminhos. Abertura de caminhos. Para que tu possa voltar a ter o teu trabalho, as questões financeiras, porque o lado financeiro entra por uma mão e sai pela outra. Tu está insatisfeita. Nada te satisfaz, nada está bom. Tu não tem desejo, impotência. A sexualidade está parada. Distorção do teu momento. Isso está relacionado a um corte. Alguém interrompeu a tua caminhada. Olha com carinho isso, tá bom? Ana Lúcia Magalhães. Vamos ver o que os búzios falam para Ana Lúcia Magalhães. 11/9/74. Ana Lúcia Magalhães. Ana Lúcia Magalhães. Vamos ver o que o búzios fala. Ana Lúcia Magalhães. 11/9/74. Olha só, minha amiga, existem energias que são naturais, existem coisas que são naturais, existem coisas que são sobrenaturais. Tu vens enfrentando o teu momento com questões que não são naturais. Existem cortes influenciando o teu comportamento. Existem cortes que estão influenciando as tuas atitudes e decisões. Olha com carinho, muitas vezes, pessoal, eu falei agora no começo do nosso programa, sobre a questão de amarração, de abafamento. Sabe por quê, Ana Lúcia? Porque aqui existem questões de amarração. E isso pode acontecer de pessoas próximas que entendem que em algum momento alguém poderia ser importante para ti e te amarrou. E aí o que acontece? Isso afeta a tua caminhada. Tu tens cortes espirituais e tem amarrações espirituais. Olha com carinho isso. Procura um local que possa te ajudar a amenizar esta caminhada, te ajudar a que possa resolver essas questões. Por quê? Porque esses cortes afetam o teu campo financeiro e as tuas decisões. Tu está oscilando muito de humor. Essa explosão não é tua. A agressividade não é tua. Isso está fazendo com que tu te anule, te bloqueie e as outras pessoas não cheguem próximas. Isso acaba afastando quem está na volta. E isso não é o problema do outro.
É algo que tem que ser transformador dentro de ti, tá bom? Tem algo que está te afetando. E é espiritual. Existe uma coisa para corte. Genesi Lopes. Vamos ver o que os búzios falam para Genesi Lopes. A Genesi, que é do dia 20/10/56. A Genesi Lopes. Vamos ver o que os búzios falam. Tá bom, minha amiga? Genesi Lopes. 20/10/56. Mais uma libriana aqui. Librianos sempre presentes. Minha amiga. Ai, ai. Olha só. Búzios fechados. Energias paradas. Energias bloqueadas. Tu traz um corte antigo. Se eu dissesse para ti que a tua vida está parada faz 10 anos, eu estaria mentindo. Faz 15 anos, eu estaria mentindo. Porque tu traz um corte bem antigo. Para vocês entenderem, pessoal, quando nós falamos sobre material milho torrado. O milho torrado no chão, ele apodrece. Batata assada no chão, apodrece. Carne, apodrece. Frutas, apodrece. Pipoca, bebida, apodrece. Quando nós falamos sobre axé é energia, é a força, é a magia. Axé não apodrece. Tu está enfrentando uma demanda muito antiga. E isso está afetando teu comportamento, tuas decisões, que não é de agora. O teu cansaço nas pernas não são naturais. Não é de agora, não tem a ver com tempo, não tem a ver com idade. É porque tu tens amarrações nas pernas. É como se tu carregasse correntes. E essas correntes estão cada vez mais se tornando pesadas. E isso afeta a questão locomotora, isso afeta a questão comportamental. Tu vai perceber que lá atrás o teu fluxo do trato urinário foi prejudicado. Algumas distorções, perturbações no teu trato urinário. Por quê? Porque como é um corte relacionado às questões da sexualidade, a pessoa que tem dificuldade no trato urinário acaba perdendo o desejo, o libido, a vontade de manter uma relação sexual. Então, como esses cortes estão relacionados à tua vida emocional, amorosa e sexual, isso afetou o trato urinário. Olha com carinho isso. Procura um local, uma boa abertura para os orixás, uma boa limpeza, vai te ajudar com certeza, tá bom? Grande abraço. Mais gente aqui. Vanessa Pinheiro do Nascimento. Vanessa, dia 27/3/92. Vamos ver o que os búzios falam para Vanessa. 27/3/92. Vanessa. 27/3/92. Olha só, Vanessa, primeiro nós vamos falar sobre a figura pai, ausente. Tu é uma pessoa que gera muita expectativa. Tu não consegue se satisfazer e estar satisfeita. Não foi hoje, foi ontem. Tu gera expectativa nas amizades, gera expectativa nas relações, e isso acaba afetando teu comportamento, acaba afetando o resultado. A pessoa que não tem a figura pai, ela perde o racional, é levada para o cardíaco e para as emoções. E a grande maioria das pessoas que são levadas para esse campo da expectativa, elas perdem o amor próprio, perdem a confiança, perdem a segurança e acabam distorcendo, levando na caminhada a ter muitos ciúmes, insegurança no campo amoroso e afetivo. Olha só, tu tem cortes, influenciando o teu momento. Ou seja, existem energias que estão interferindo nas tuas tomadas de decisões, energias interferindo na reação que tu deve ter perante a pessoa que está do teu lado, aos familiares, aos colegas de trabalho, gerando impotência. Os cortes estão muito em evidência. Existe na tua caminhada uma coisa chamada abafamento, acomodação. Olha com carinho se em algum momento
por uma orientação, por uma indicação, tu acabou não tomando essa decisão. Porque quando isso é feito lá atrás, quem fez, esquece. Mas é como eu digo sempre, a amarração, pessoal, gera uma consequência que é um ser escravizado. E a pessoa que fez, muitas vezes leva 1, 2, 3, 5, esqueceu. É como um tapa. Quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece. Além dos cortes, existe a questão de amarração. Olha com carinho isso. Eu te oriento a procurar um local de trabalho e fazer um trabalho de abertura de caminhos. Por quê? Porque isso está afetando as tuas decisões no campo profissional, tuas decisões no teu campo emocional e afetivo, oscilando de humor. Tu vai perceber que a tua oscilação de humor é constante. Às vezes nem tu te aguenta. Então, olha com carinho isso. Precisa trabalhar a espiritualidade. Procura um local. Mas lembrando, sonda primeiro. Ah, fulano, tu faz amarração? Faço. Vira as costas e sai andando. A pessoa te inventou um inimigo para te demandar, vira as costas e sai andando. Está precisando fazer um trabalho de desamarração, abertura de caminhos. E olhar com consciência. Em que momento o outro tem que mudar e em que momento tu precisa mudar. Porque talvez a mudança seja tua, de dentro para fora. Tá bom, minha amiga? Grande abraço. Raquel Medeiros. A Raquel, que é do dia 12/7/85. Raquel Medeiros. Pessoal, já me perguntaram algumas vezes se todo mundo tem corte. Não, pessoal, nem todo mundo tem corte. Algumas pessoas trazem bagagem, por causa da família, por causa da intenção de alguém. Muitas vezes a pessoa, sem ter a orientação, ou ter sido orientada de forma adequada, criou a sua própria escravidão. E aí a pessoa não consegue uma orientação, não consegue um traçado na sua caminhada, não consegue um norte. Por quê? Porque a pessoa se acomodou, ela mesma com as próprias mãos. Então, é por isso que a gente bate a mesma tecla. Perceber o que é feito, de que forma é feito. Tá bom? Raquel Medeiros. Raquel Medeiros. Olha só, minha amiga. Aqui Chapanã fala de algumas questões do campo físico. Essas questões do campo físico não é material, é espiritual. Tem algumas questões tuas, o caminho está aberto. Conquista e movimento. Algum marca, oscilação de humor. Impotência em tomar decisões, alteração de humor, ira. Yansan, falta de desejo e prazer. Ossanha está ausente. Ou seja, energias estão na tua caminhada afetando o teu comportamento e tua atitude. Tu é muito nova para ter esse comportamento de apatia e letargia. Tu é muito nova. Tem questões de ordem física que podem estar presentes em relação a essa energia que está te parando, a essa energia que está te estagnando. Olha com carinho isso, tá bom? Deve procurar um local, olhar com carinho isto, porque como o Chapanã se manifesta, é uma questão física e tem que ser olhado com carinho. Porque muitas vezes, pessoal, um problema de ordem espiritual afeta algo físico. E tantas vezes a pessoa vem mudando esse comportamento que acaba ficando cada vez mais enraigado, criando mais raízes, ficando cada vez mais profundo. Nós temos, quando tiver um problema de ordem espiritual no campo físico, nós temos que arrancar essa daninha e não deixar que as raízes fiquem mais profundas. Tá bom, minha amiga? Olha com carinho isso. Grande abraço. Passar as perguntas, minha filha. Dá continuidade? Vamos, sim, pai. Pai, para que serve os ecós para Exus? Qualquer pessoa pode ter em suas casas os ecós, pai? Primeiramente, né? A minha licença, Memojubá, estamos falando sobre Exu. Exu tem seus ecós, tem bebidas votivas que são absorvidores de energias negativas, minha filha. O ecó, ele tem uma função, absorver energias negativas. Muitas dessas energias estão ali sendo geradas pelo próprio ambiente, pelas pessoas que estão dentro daquele ambiente. Então, essa bebida acaba sendo impregnada de algo extremamente denso. Mas, pessoal, por se tratar de uma bebida, de uma manutenção de energia,
por se tratar, esta bebida ela acaba absorvendo não só os problemas daquele ambiente, não só das pessoas, mas de qualquer pessoa que acaba entrando e adentrando naquele espaço, saturando, sobrecarregando. Então, minha filha, alguns ECOs são orientados a se fazer em locais religiosos. Eles têm a capacidade de absorver, de manter naquele ambiente a energia e o fluido denso. Quando ele é feito num ambiente que não é religioso, que não é preparado, ele acaba saturando. Não só as energias negativas daquelas pessoas, mas também energias de pessoas que acabam participando, acabam visitando. Então, para que isso não aconteça, o único local indicado para se oferecer, se servir um ECO para Exu, são os locais destinados aos trabalhos da quimbanda. Existem, pessoal, alguns rituais, algumas formas que são pequenos trabalhos, minha filha. Onde você utiliza uma cachaça com carvão, isso não é ECO. Se utiliza uma cerveja com alguns galhos, algumas ervas e carvão, isso não é ECO. ECO são bebidas votivas que têm uma função, a absorção de energias e fluidos negativos. Conforme o ambiente, ela pode ajudar a fluir as energias mais fácil. Conforme se faz, pode criar planos densos, que em vez de ser uma coisa positiva, sobrecarregar o ambiente. Certo. Então, pessoal, como sempre, vocês sabem que o nosso programa ele tem hora para iniciar, mas ele também tem hora para encerrar. Então, hoje eu gostaria de fazer um pedido a todos, né, que gostam do nosso programa, que nos assistem, que quiser estar enviando através dos comentários sugestões para o nosso programa, porque ele é feito sempre com muito carinho e para vocês. Então, me despeço, agradeço ao senhor, Pai. Eu que agradeço a tua presença, por minha mais filha. uma oportunidade de estar aqui representando aos meus irmãos aqui do Centro Afro Reino de Xangô. E também lembrando, pessoal, a qual o Pai deu as orientações de jogo de búzio e também aquelas pessoas que se sentiram interessadas e gostariam que ele os orientasse. O Pai Paulo faz o jogo de búzio tanto presencialmente quanto quanto online. Então, quem tiver o interesse pode entrar em contato através do WhatsApp. Então, boa noite a todos e gratidão por mais um programa estar aqui com vocês. Eu quero aqui, antes de encerrar, da minha palavrinha, né, mandar um abraço aqui para Rosa Arruda, Tatiane Souza, Mal Marcel, Edenilson Santana, sempre presente lá de Uruguaiana, meu grande abraço, um beijo. Né, Rosa Medeiros, grande abraço. Pessoal, eu, como religioso, dirigente do Centro Afro Brasileiro de Xangô, desejo a todos que nesta semana, e não só nesta semana, porque desejos e pedidos de amor, de felicidade e saúde, nós temos que pedir todos os dias do ano. Mas, nessa data específica, eu quero desejar a todas aquelas pessoas que hoje se encontram solitárias, que encontrem o seu amor próprio, o seu amor verdadeiro, que possam se encher de paixão, se encher de vida, irradiar este amor para poderem conquistar aquela pessoa que vocês tanto gostariam, ou pedir ao universo que traga a vocês o amor ao qual vocês são merecedores, o amor ao qual o universo destinou a vocês. Muitas vezes pela fragilidade, muitas vezes pela forma como as pessoas se encontram carentes, elas são embriagadas e são ludibriadas nessas épocas. Quando você for buscar nessa semana, nas próximas semanas, procure um local que dê a vocês amor próprio, que ensine vocês a se amarem, a vocês se gostarem, a vocês se respeitarem, que ensine vocês o valor que vocês têm, que ajude vocês a enxergar o valor e o merecimento que vocês têm. Que os orixás, Baralanã, Baradag, Baragilu, que Ogum, na linha de Umbanda, Patacori Ogum, que o Exu, nessa semana,
no dia 13 de junho, possa levar a vocês bênçãos e bênçãos e bênçãos de amor próprio, bênçãos de amor, bênçãos de felicidade, que o Dia dos Namorados possa ser celebrado com uma forma intensa de respeito, comungando respeito entre os pares. Que vocês possam ser, então, abençoados de vitórias, de alegria, de felicidade. Tá bom, pessoal? Quero agradecer o carinho de todos, lembrando que todos vocês são importantes para nós nas noites de quintas-feiras. Na próxima semana, nós estaremos retomando assuntos relacionados ainda a essas questões da quimbanda. Alguns elementos que são utilizados, aos pontos, as invocações, as formas também deturpadas, que está se usando na linha da quimbanda. Tá bom, pessoal? A todos vocês uma boa noite, que o Pai Ogum os abençoe com conquistas, vitórias, saúde, felicidade. A todos vocês, uma ótima sexta-feira e um ótimo Dia dos Namorados. A todos vocês, Colofé Olorum, Olorum Colofé, Batuque, seus encantos e rituais. Hello, 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 hello,